A existência ou consciência é a única realidade. Nós chamamos a consciência com o despertar de despertar, a consciência com o sono de sono, a consciência com o sonho de sonho. A consciência é a tela na qual todas as imagens vêm e vão. A tela é real. As imagens são meras sombras sobre ela. O eu real e as aparências que surgem nele podem ser ilustradas da seguinte maneira. Existe uma tela. Nela aparece primeiramente a figura de um rei. Ele senta no trono. Então, diante dele e na mesma tela, começa um jogo com várias pessoas e objetos. O rei na tela observa o jogo na mesma tela. O observador e a coisa observada não passam de sombras na tela, a qual é a realidade única que abriga todas as imagens. No mundo também, o observador e o objeto observado constituem juntos a mente, que é sustentada pelo eu real. A escola jata do Advaita diz: nada existe, a não ser a realidade única. Não há nascimento nem morte, nem projeção nem atração, nem buscador nem aspirante à libertação, nem ser liberto, nem prisão, nem libertação. Só a unidade existe para sempre. Aos que acham difícil apreender essa verdade e perguntam: como ignorar o mundo sólido que nos rodeia? A experiência do sonho é apontada e lhes é dito: tudo que você vê depende do observador. Sem o observador, não há a observação. Esse é o argumento segundo o qual nós criamos a partir da nossa mente. E em seguida vemos o que a própria mente criou. Alguns não podem compreender nem isso e argumentam: a experiência do sonho é tão curta, ao passo que o mundo existe sempre. A experiência do sonho limita-se a mim. Já o mundo é sentido e visto não só por mim, mas por muitos. E não podemos dizer que esse mundo não existe. Para esses, o seguinte argumento é endereçado: Deus criou primeiro tais e tais coisas, a partir de tal e tal elemento, e então algo mais, e assim por diante. Somente isso vai satisfazer-lhes. De outra forma, suas mentes não ficarão satisfeitas. E eles se perguntarão: como pode toda a geografia, todos os mapas, todas as ciências, estrelas, planetas e leis naturais serem totalmente falsos? Para essas pessoas é melhor dizer: sim, Deus criou tudo isso, e é por isso que vocês o percebem. Todas essas teorias existem apenas para se adequar à capacidade dos ouvintes. O absoluto só pode ser um. Há primeiro a luz branca do ser, digamos assim, que transcende tanto a luz como a escuridão. Nela, nenhum objeto pode ser visto. Não há observador, nem objeto observado. Então, há a escuridão total, que é a avidya ou ignorância, e na qual também nenhum objeto é visto. Mas do eu real provém uma luz refletida, a luz da mente pura, e é essa luz que dá lugar à existência de todo o filme do mundo, o qual não é visto nem na luz total do eu real, nem na escuridão total, mas apenas na luz reduzida ou refletida, que é a mente. Do ponto de vista da sabedoria ou realidade, o sofrimento do qual você fala certamente é um sonho, assim como o mundo inteiro, do qual esse sofrimento é uma parte ínfima. Em seu sonho, enquanto dorme, você sente fome e vê os outros sofrendo de fome. Você se alimenta e, movido por compaixão, alimenta os outros que você vê sofrerem de fome.
Enquanto o sonho durava, todo aquele sofrimento era tão real quanto é o sofrimento que você vê no mundo agora. Foi só depois de acordar que você descobriu que aquele sofrimento era irreal. Você pode ter comido bastante antes de dormir, mas mesmo assim você sonhou que estava trabalhando o dia inteiro, sob o sol ardente, e que estava cansado e com fome. Então você acorda e descobre que seu estômago estava cheio e que você não saiu da cama. Mas isso não significa que enquanto está no sonho, você pode agir como se o sofrimento que sente não é real. A fome do sonho deve ser satisfeita pela comida do sonho. As outras pessoas famintas que você encontra no sonho devem ser alimentadas com a comida do sonho. Você nunca pode misturar os dois estados, o sonhar e o estar desperto. Da mesma forma, até que você alcance o estado de Gnana, que é a iluminação espiritual, e assim desperte de Maya, que é a ilusão, você deve aliviar o sofrimento alheio sempre que entrar em contato com ele. Mas mesmo assim, você deve agir sem ego, isto é, sem o sentimento de que é você quem está agindo e ajudando. Em vez disso, você deve sentir: eu sou o instrumento de Deus. Você também não deve ser vaidoso e pensar: eu estou ajudando o homem que está numa situação pior do que eu. Ele precisa de ajuda e eu posso ajudá-lo. Eu sou superior e ele é inferior. Você deve ajudá-lo como meio de venerar a existência de Deus nele. Todo serviço feito assim é um serviço prestado ao eu real, e não a ninguém em particular. Você não está ajudando ninguém além de si mesmo. O livro Kaivalya Navanita responde a 6 perguntas sobre Maya, as quais são muito instrutivas. O que é Maya? A resposta é: ela é indescritível. Para quem ela surge? A resposta é: para a mente ou para o ego que se sente como uma entidade separada e que pensa: eu faço isso ou isso é meu. De onde procede e como se originou? A resposta: ninguém pode saber. Como apareceu? A resposta é: decorre da falta de autoinvestigação, do não se perguntar quem sou eu. Se ambos existem, o eu real e Maya, isso não invalida a teoria do Advaita? A resposta é: não necessariamente, uma vez que Maya é dependente do eu real, assim como uma figura é dependente da tela. A figura não é real no sentido de que a tela o é. Se o eu real e Maya são um, pode-se dizer que o eu real é da mesma natureza de Maya e, portanto, ilusório também? A resposta é: não. O eu real é capaz de produzir ilusão sem ser ilusório. Para efeito de entretenimento, um ilusionista pode criar a ilusão de pessoas, animais e coisas, e nós os vemos tão claramente quanto vemos o próprio ilusionista. Mas após o espetáculo, só ele permanece, e todas as ilusões que ele criou desaparecem. Ele não faz parte da visão, mas é sólido e real. Os livros usam a seguinte ilustração para ajudar a explicar a criação. O eu real é como a tela para a pintura. Primeiro, uma pasta é espalhada para cobrir os pequenos orifícios na tela. Essa pasta pode ser comparada ao espírito em toda a criação. Então o artista traça um esboço na tela. Isso pode ser comparado ao corpo sutil de todas as criaturas. Por exemplo, a luz e o som, dos quais todas as coisas surgem. Dentro desse esboço, o artista pinta as figuras com cores, etc. Isso se compara com as formas grosseiras,
que constituem o mundo. O Vedanta afirma que o cosmos surge junto com quem o vê. Não há uma criação passo a passo. É similar à criação no sonho, no qual o experimentador e os objetos da experiência surgem simultaneamente. Aos que não estão satisfeitos com essa explicação, as teorias de criação gradual são oferecidas nos livros. Não é nada correto dizer que os seguidores do Advaita, da escola de Sankara, negam a existência do mundo, ou que o consideram irreal. Pelo contrário, para eles o mundo é mais real do que para os outros. Seu mundo sempre existirá, ao passo que para as outras escolas de pensamento, o mundo teve uma origem, tem um crescimento e terá um declínio, de forma que, como tal, não pode ser real. Os seguidores do Advaita apenas dizem que o mundo, enquanto mundo, não é real, mas que o mundo, enquanto Brahman, o absoluto, é real. Tudo é Brahman. Nada existe a não ser Brahman. E o mundo, enquanto Brahman, é real. O ser é a única realidade existente, e é pela luz do ser que tudo mais se torna visível. Nós esquecemos o eu real e nos concentramos naquilo que aparece. A luz do salão brilha, quer as pessoas estejam ou não presentes. Ou como no teatro, o palco está lá, quer as pessoas estejam ou não representando. É a luz em si que nos permite ver o salão, as pessoas e a representação, mas estamos tão absorvidos nos objetos ou aparências reveladas pela luz que não prestamos atenção à luz em si. Nos estados de vigília ou de sonho, nos quais as coisas aparecem, e no estado de sono profundo em que nada vemos, a luz da consciência ou do eu real está sempre presente, assim como as lâmpadas do salão que estão sempre brilhando. O que resta fazer é manter o foco no observador, e não nos fenômenos observados, não nos objetos, mas na luz que os revela. Perguntas sobre a realidade do mundo e a respeito do sofrimento ou do mal no mundo cessarão quando você se perguntar: quem sou eu? E descobrir o observador. Sem um observador, o mundo e seus alegados males não existem. O mundo é formado pelas 5 categorias de objetos dos sentidos, e nada mais. Essas 5 espécies de objetos são percebidas pelos 5 sentidos. Como tudo é percebido pela mente através dos 5 sentidos, o mundo nada mais é do que a mente. Existe um mundo separado da mente? Embora o mundo e a consciência surjam e desapareçam ao mesmo tempo, o mundo se manifesta ou é percebido somente através da consciência. Essa fonte na qual ambos surgem e desaparecem, sendo que ela mesma não aparece nem desaparece, é a perfeita realidade. Se a mente, a fonte de todo conhecimento e atividade, se aquieta, a visão do mundo cessa, assim como o conhecimento da corda real não surge até que a noção fantasiosa de uma cobra desapareça. A visão ou experiência da realidade não pode ser alcançada a menos que a visão sobreposta do universo seja abandonada. A única coisa que realmente existe é o ser. O mundo, a alma individual e Deus são criações mentais, como a aparência de prata na madrepérola.
todas essas coisas aparecem e desaparecem simultaneamente. O ser em si é o mundo, o ego e Deus. Para o iluminado, é irrelevante se o mundo aparece ou não. Aparecendo ou não, sua atenção está sempre focada no eu real. Tome, por exemplo, as letras e o papel em que estão escritas. Você está inteiramente absorto nas letras e não presta qualquer atenção ao papel. O iluminado só vê o papel como sendo o real substrato. Apareçam ou não as letras. Você faz todo tipo de doces com vários ingredientes e em vários formatos. E todos eles têm sabor doce, porque tem açúcar. E doçura é a natureza do açúcar. Do mesmo modo, todas as experiências, e mesmo a ausência delas, contém a iluminação, que é a natureza do eu real. Sem o eu real, as experiências não podem ser vivenciadas. Assim como sem o açúcar, nenhuma das receitas que você faz ficará doce. O ser imanente é chamado Deus ou Svara. A imanência só ocorre com Maya. Svara é o conhecimento do ser juntamente com Maya. Do conceito sutil emerge a consciência universal. Da consciência universal emerge a manifestação física e concreta. O eu-consciência é apenas puro ser. No que diz respeito à existência da dor no mundo, o sábio fala a partir de sua experiência. Se nos recolhemos no eu real, toda dor cessará. A dor é sentida apenas enquanto o objeto é diferente do sujeito. Quando o eu real é reconhecido como um todo indivisível, quem resta para sentir o quê? O texto dos Upanishads, Eu sou Brahman, significa apenas que o absoluto existe como eu real. Daquele momento em diante, o eu, ou o ser, passou a atrair sobre si a atenção com um poderoso fascínio. O temor da morte desapareceu para sempre. Dali por diante.